Hoje um tema polêmico, talvez o mais polêmico que a gente já trouxe aqui em um episódio. Trata-se da data da emancipação política da nossa cidade, da idade da nossa cidade e do dia que se comemora. Há mais de 20 anos, José Renato, que é o nosso convidado de hoje, ele levanta uma tese e apresenta uma argumentação de que a data está errada e que a idade também está errada. E a gente trouxe ele para que ele possa mostrar toda a sua argumentação, em que se baseia a sua tese, para que a gente possa escutá-lo, ouvi-lo com tempo, com detalhes, para que a gente possa formar uma opinião. A data que ele alega ser, que seria a real, seria 18 de março de 1835, que diverge com a data oficial que se comemora hoje em dia, que é 11 de abril de 1833. Seja bem-vindo, seu Zé Renato, né? Seja bem-vindo, Dodó, e vamos desenvolver aqui o nosso episódio. E eu queria começar lhe perguntando, seu Zé Renato, a partir de quando, desde quando, o senhor percebeu que essa data estaria supostamente errada? Primeiramente, obrigado pelo convite. É a primeira vez que eu participo de um ato para explicar realmente a história verdadeira do Acari, da emancipação política de Acari. Eu descobri no ano 2000, quando fui participar de uma solenidade alusiva à emancipação política de Acari. Nós estávamos comemorando a emancipação, dia 11 de abril de 2000, e eu verifiquei que a data da bandeira não correspondia a 11 de abril, e sim a 18 de março de 1835. Só que Acari comemorou a primeira emancipação em 1996, já dizendo que Acari tinha 163 anos. Em 96 foi através de um decreto, em 97 através de outro decreto, e em 98 foi oficializado através de lei. Resultado do problema: existe uma lei provincial que jamais poderia ser revogada por uma lei municipal. Então, a partir daí, eu comecei a debater e tal. Então o senhor percebeu no hasteamento da bandeira? No hasteamento da bandeira. A data da bandeira não correspondia à data... O senhor estava naquela data comemorativa, e quando o senhor viu na bandeira tinha uma data diferente. Aí foi que o senhor despertou para esse assunto. E naquela ocasião, eu estava ao lado de Juarez Alves, secretário, e eu indaguei com ele. Eu disse: Juarez, você já prestou atenção a uma coisa? A data da bandeira não é a data que nós estamos comemorando. Ele disse: rapaz, eu nem tinha prestado atenção a isso. Como o Juarez fazia parte da Câmara de Vereadores, trabalhava na Câmara de Vereadores também, eu fui e disse: mas os vereadores não notaram isso não? Ele disse: e você acha que o vereador presta atenção a alguma coisa? Mas eu queria começar, para aprofundar o trabalho, voltar lá para Manuel Esteves de Andrade, que chegou em Acari no dia 12 de março de 1725. No dia 5 de maio de 1735, ele deu início à construção da capela. Em 14 de 4 de 38, é dada a bênção episcopal da capela, consagrada a Nossa Senhora da Guia, vinculada ao curato de Piancó. Em 11 de abril de 1800, já pula mais de quase um século, de 1833, o povoado em volta da capela é elevado à categoria de vila. Não foi criado um município em 11 de abril de 33. O povoado foi elevado à categoria de vila. Aí iniciou-se o processo de criação do município de Acari. Primeiro passo: formação de uma Câmara Municipal.
da vila. Você presta atenção agora, uma coisa interessante. Acari foi criado em 11 de abril de 1833. E a Câmara foi instalada no dia 24 de setembro de 1833. Justamente para quê? Para tratar da divisão do termo. Que território ia pertencer a Acari na criação do município. É interessante ressaltar uma passagem uma passagem interessante. A divisão do distrito, preste atenção, a divisão do distrito do Acari, bem como seus limites com a Vila do Príncipe, foi feita na reunião extraordinária de 6 de maio de 34. Peraí, Acari não foi criado em 11 de abril de 33? E cadê o território? E outra coisa, as resoluções do Conselho tinha que ser aprovada pela Assembleia, pela Câmara dos Deputados Federais e pelo Senado. Então, o que é que diz historiador? Que Manuel Lobo de Miranda Henriques, presidente da província do Rio Grande do Norte, ao aprovar a resolução de 11 de abril de 1833, criando o município de Acari, enviou ofício ao Rio de Janeiro, onde era a capital do Império. E esse ofício, para chegar lá, levava 3 meses. Vocês prestem atenção, uma coisa interessante. Então a Acari foi criada em 11 de abril de 33, uma resolução que o Conselho não tinha poder deliberativo e sim propositivo, e levava 3 meses para chegar lá. Antes de ser aprovado, já estava valendo como município. E cadê o território? Entendeu como é o negócio? Então, resultado do problema. De onde veio o Conselho? O Conselho foi criado, primeiramente, em 1823. O Conselho da Presidência. Através da Constituinte, da Assembleia Constituinte. Daí, quando foi na Constituição de 24, que foi otorgada por Dom Pedro, os constituintes fizeram a Constituição. Dom Pedro não aceitou. Mandou Antônio Bonifácio de Andrade, irmão de José Bonifácio, que era formado em Direito, revisar a Constituição. Daí ele foi e otorgou a Constituição de 24, e na Constituição de 24 foi incluído os conselhos, o Conselho da Presidência e os Conselhos Gerais de Províncias. Só que os Conselhos Gerais de Províncias só foram instalados nas províncias em 1828. E foi extinto em 1834. Por quê? Porque as resoluções que o Conselho fazia se tornavam-se projeto de lei, que carecia de uma aprovação, de passar por uma aprovação em cada casa, tanto no Senado, tanto na Câmara dos Deputados, como no Senado. E as resoluções feitas pela Câmara dos Deputados ou Senado tinham que passar por 3 discussões. Daí foi verificar o quê? Que o Conselho estava fazendo o mesmo trabalho da Assembleia. Então não necessitava do Conselho. Em 34 foi extinto o Conselho. É interessante verificar a lei que criou a Acari. Você presta atenção o que é que diz a lei provincial. Lei 16 de 18 de março de 1835. Aprovada a criação da Vila do Acari pelo presidente em conselho e marcando os limites do seu município. Basílio Quaresma Torreão,
presidente da província do Rio Grande do Norte, faço saber a todos e seus habitantes que a Assembleia Legislativa Provincial decretou, e eu sanciono a seguinte lei. Fica aprovada a Vila do Acari, criada pelo presidente em conselho de 11 de abril de 33. Aqui eis o problema da questão. É aqui onde está a interpretação. Não, mas não foi 11 de abril? Presta atenção. Não foi 11 de abril? Daí vem o limite, artigo 3º. Aqui daí vem o artigo 2º, é só todos os limites, sabe? Daí artigo 3º. Ficam revogadas todas as disposições em contrário. Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento ou a execução da referida lei pertencer, que cumpram e façam cumprir tão inteiramente como nela se contém. O secretário da província, faço imprimir, publicar e correr. Cidade do Natal, 18 de março de 1835. Isso era o governador. Era o presidente da província. Que hoje seria o governador. Resultado do problema. Daí eu fui analisar, presta atenção. Basílio Quaresma Torreão... Deixa eu só fazer uma pergunta. O senhor tem informação se as outras cidades que foram criadas nessa mesma época têm essa mesma divergência? O senhor tem notícia, não? Deixa eu ler aqui uma passagem de Basílio Quaresma Torreão. Presta atenção. Ele assumiu a presidência da província do Rio Grande do Norte no dia 31 de julho de 1833. Preste atenção o que é que ele diz. Isso é correspondência oficial publicada, sabe? Basílio Quaresma Torreão assumiu a presidência do Rio Grande do Norte no dia 31 de julho de 1833 a 5 de maio de 1836, certo? O curto espaço de 4 meses que tomei a direção da província, que me foi confiada, não tem permitido reverter a atenção para este objeto, aliás, de tamanha transcendência. Cumpre-me, porém, assegurar-vos que neste momento, mesmo que vos falo, a reforma principia e eis vides remédios que aplicado tenho e em breve veremos no cumprimento desta lei, tão salutar a província com um elemento de defesa, a política auxiliada e satisfeitas às vistas do governo supremo. Revela, ora, falar-vos das câmaras municipais das vilas Goianinha, São Gonçalo, Porto de Touros, Apudi, Anchico e Jacari, novamente criada a primeira por decreto de 7 de agosto do ano pretento. Goianinha foi criada em agosto de 1833, certo? E as 5 últimas em resolução do Conselho Presidencial de 11 de abril do corrente. Justamente, 11 de abril de 33. Preste atenção o problema. Daquela já acha instalada. E dessas que ainda carecem aprovação do corpo legislativo, preste bem atenção essa passagem, carecem aprovação do corpo legislativo, acham-se as 3 primeiras, no caso, São Gonçalo, Porto de Touros e Apudi, em andamento, não se tendo me dado ainda a menor notícia das 2 últimas, Acari e Angico. Isto em novembro de 33. E como é que foi criado, gente? Se uma das prerrogativas para a criação era o quê? Aprovação pela Assembleia. Esse texto que o senhor acabou de ler é um artigo publicado na imprensa oficial. Então, o governador está dizendo que não tinha notícia ainda. Em novembro
Em novembro de 33. Ainda não tinha notícia de nenhuma documentação sobre a criação. Que é o ano que se afirma que é comemorado, que é né? comemorado. 11 de abril, como ele disse que foi em 11 de abril. Certo? Sim. Entendeu? Então, o que acontece? Aí lá vem 34. Em 34, no dia 6 de maio de 34, é reunido os representantes da Vila do Acari, os representantes da Vila do Príncipe, Caicó, para discutir o termo, o território. Preste atenção. E foi nessa data que se chegou a um acordo. E como é que foi que o município foi criado em 11 de abril de 33? Passando por cima da Constituição brasileira, que não dava esse poder ao Conselho, porque o Conselho não era um órgão executivo, e sim propositivo. As proposições do Conselho se tornavam-se projetos peculiares de interesse do local. O Conselho ele fazia o levantamento, elaborava o projeto e encaminhava para o presidente da província. O presidente da província. E isso ia para o Congresso. Daí ele tinha que submeter à Assembleia Federal. Também. Entendeu? Né? Aí aprovada, voltava para cá. Sim, justamente. Justamente foi o que escreveram. Naquele tempo, porque naquele tempo a correspondência tinha que ir de Natal para Recife, de cavalo, e de Recife para o Rio de barco. Sim, mas como é que você não recebeu uma correspondência e já está valendo? Existe essa possibilidade? Não, não existe essa possibilidade. Como é que você tomou uma decisão sem conhecimento? E outra coisa, daí vai e diz que o imperador poderia mandar executar provisoriamente, sem o conhecimento. Entendeu como é? Não tem como. Resultado do problema. Mas tem relatos que... Existe algum relato, algum fato histórico que sustenta essa possibilidade do imperador ter autorizado essa antecipação? Isso só se fosse no Rio de Janeiro. Porque lá, a Assembleia está aqui e o poder estava ao lado, né? Mas do contrário, não, porque como é que ele ia mandar executar uma coisa provisória se ele não recebeu? Entendeu como é o negócio? Não existe a menor possibilidade. Mas preste atenção os relatos das coisas. E daí eu vou aqui para frente para você ter uma ideia. O que aconteceu com Acari? Em 13 de maio, ou de março, de 1835, é criada a paróquia. Foi criada primeiro do que o município. Para você ver como, naquele tempo, a religião tinha poder, né? Porque Acari nasceu por causa da fé. Se não fosse a capela, não fosse a construção da capela, não tinha formado o povoado. Daí, a Lei 15... Que é a Igreja do Rosário. A Igreja do Rosário, também. Viu? Que mandou o Estevam de Andrade, deixou bem encaminhado para se tornar vila. Porque construiu a capela, um cemitério e uma casa. Ficou faltando o quê para ser vila? A cadeia. Certo? Para se tornar vila. Vocês prestem atenção uma coisa. Cruzeta e Carnaúba dos Dantas passaram a distrito. O ato é de 38, passaram a distrito a partir de 39. E só foram passar a município em 53. Entendeu? Só foi aprovado. E quem aprovou? A Assembleia do Rio Grande do Norte. Onde é que um vereador tem poder de criar um município, gente? Eu pedi no parecer que a Câmara fez, cita o artigo 14 da Lei Orgânica. Compete ao município legislar sobre matéria do seu interesse. A Câmara de Vereadores, será que tem poder de criar um município? Tem o poder de revogar uma lei
superior, não tem, mas revogou. Entendeu? Só para você ter uma ideia sobre essa data, a confusão todinha. Deixa eu chegar aqui no ponto principal. Veja o que é que diz a Lei 51 Municipal. Código Municipal de Postura. Lei 51, de 23 de novembro de 48. O prefeito municipal de Acari, usando de suas atribuições que lhe confere esta lei, etc., faz saber que a Câmara Municipal decreta e o sanciona a seguinte lei. Capítulo 1º. Disposições preliminares. Artigo 1º. O município de Acari, no estado do Rio Grande do Norte, criado por lei provincial de 18 de março de 1835. Meu amigo, a Câmara Municipal de Acari desconhece uma lei que ratifica a lei provincial. É algo, né? Câmara Cascudo escreveu o topomínio de Acari. Acari, 1835. Zé Renato, e com essas informações que o senhor levantou, qual é o principal argumento que sustenta a data que é comemorada hoje? O que é que se alega como base dessa argumentação? É coisa interessante. É ata, é ofício, né? Que foi encaminhado. Onde é que ofício, ata, cria alguma coisa? Entendeu? Não tem como, não existe argumentação. Eu procurei de todas as formas provar. E todas as audiências que terminou, não dá para entender, não. Está aqui a Câmara, nós estamos aqui participando na Câmara Municipal de Acari, de uma audiência pública a respeito da emancipação de Acari. Está a bandeira lá no canto, hasteada, 18 de março de 35. A Câmara não reconhece nem o registro de nascimento do município, gente. Que está ratificado aqui na lei. Está ratificada na bandeira. É algo interessante, entendeu? Não dá para você entender. Se for problema político, isso aqui faz parte da história do município. Não tem nada a ver com partido A, com partido B, com nada. Não, mas, seu Zé Renato, eu acredito que não tem a ver com política. Não tem de né? jeito Porque nenhum. é um fato histórico, é uma data comemorativa e, assim, de maneira nenhuma favorece nem lado A nem lado B, né? Não, de jeito nenhum. Então, o senhor está levantando informações relevantes, importantes, e eu acredito que o que determina é o conjunto das informações. Das informações, certeza. A gente hoje chamou o senhor, que o senhor defende essa teoria, né? Essa teoria, como está mostrando as suas argumentações, e a gente vai também ver o grupo que defende a outra data, né? Porque eu acredito que cada um tem seu embasamento, né? Documental, histórico e tal, e assim, eu acho que essa discussão já é antiga, já é uma discussão antiga, mas que até hoje muitas pessoas ainda têm a dúvida, uns estão com o senhor, outros estão com a versão que é oficial hoje, que se comemora, né? Mas é importante que a gente levante os detalhes. Né? Eu acho que talvez o senhor nunca foi convidado para uma exposição de todos os detalhes do que embasa justamente, a sua. Eu agradeço muito por essa oportunidade, tese, né? de estar apresentando também. Porque como é que a Câmara Municipal
é o órgão responsável por fiscalização do cumprimento das leis. Não reconhece sua própria identidade. Pronto, só para você ter uma ideia. 24 de setembro. Uma pergunta, antes do senhor prosseguir. Por que antigamente, antes de 96, não se comemorava uma data tão importante como o aniversário da cidade? Rapaz, é o seguinte, essa data nasceu a partir de um pedido de um vereador. Era presidente da Câmara na época, sabe? E aí disse, rapaz, vamos incluir... Só para você ter uma ideia de onde nasceu essa data errada. Certo? Só para você ter uma ideia de onde nasceu essa data errada. Vamos começar a comemorar a emancipação de Acari. Estava lá na Câmara a bandeira, 18 de março de 35. Estava lá na Prefeitura a bandeira, 18 de março de 35. Estava lá na Secretaria de Educação a bandeira, 18 de março de 35. Foram pedir informação à Secretaria de Educação. Ela disse, é 11 de abril de 33. E a partir daí começou errado. E continua errado até hoje. Né? Por que continua errado? Porque a resolução não tinha poder de lei. A resolução do Conselho Provincial era um ato, era um projeto. A partir dali, realmente iniciou-se o processo de criação do município de Acari. Ali foi o início do processo. Ali foi o início do processo, porque daí tinha que cumprir as etapas. Primeira etapa. Até a conclusão que seria... Presta atenção, primeira etapa. Instalação da Câmara. Segunda etapa, a discussão do termo, do território. A divisão do território. A divisão territorial. Terceira etapa, aprovação pela Assembleia. Quarta etapa, sanção do presidente. Entendeu? Onde é que mas a Câmara aprovou. Sim, aprovou. Cadê a sanção? Alguma lei que o Congresso aprova está em vigor antes da sanção do presidente? A legislação, nesse sentido, a gente pode dizer que seria a mesma. Entendeu como é? Os trâmites legais para se chegar à conclusão da sanção da lei. Como é que uma lei foi... Porque se na lei estivesse dizendo fica retroativo seus efeitos a 11 de abril de 33. Mas não. Ficou aprovado. Aquela resolução ficou aprovada em 18 de março de 35. Então essa é a data da vigência da lei. E como a lei entra em vigor a partir da data de sua publicação, a data oficial é 18 de março de 35. Só que acontece uma coisa interessante. IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, órgão responsável pelas informações de todos os municípios do Brasil. O que aconteceu? Você mandava fazer uma bandeira, você não... Ei, município, qual é a data de sua emancipação? Consultava o IBGE, porque é lá onde estava a informação. Não precisava você dizer, a Acari foi criada em tal dia, não. O feitor da bandeira ia no site do IBGE e pegava a data. O que aconteceu? Desde 96, quando comemorou-se a primeira vez Acari, a emancipação de Acari, 11 de abril de 33, todo ano uma pegadinha, anos após anos. 11 de abril de 33, a bandeira 18 de março de 35. Ano após ano. Com essas discussões a respeito da data, de audiência pública e tal, não sei quem foi, entrou no site do IBGE e modificou a data para 11. Quem mandar fazer uma bandeira hoje, a data sai 11 de abril. Alguém consultou o IBGE? Não. Quem vai responsabilizar quem alterou? Não sei. Não é verdade? Não sei. Mas quem alterou cometeu um gafe muito grande.
que foi que Mas alterar. antes no IBGE constava 35? Constava, Essa é a pergunta. constava. Entendeu como é? Essa modificação aconteceu entre 2021 para 22. Como Sim. foi que eu descobri? Presta atenção. Ao longo do tempo, eu venho batendo nessa tese, certo? Que está errado. E está errado. Onde eu chego na cidade, daí, pessoal, sabe? Para você conversar, quando você começa a explicar, daí a pessoa começa a se convencer que eu tô correto, certo? Mas não foi o que aconteceu. Eu sou surdo de um ouvido. Só escuto por um. Mas eu gosto de prestar muita atenção às coisas. Eu entrei na Câmara, no banco, na agência do Banco do Brasil, vi a bandeira nova, a data 11 de abril. Procurei a Câmara. Não, mano, aqui não houve alteração, não. Continua 18 de março. A bandeira é essa, certo? Para minha surpresa, quando pensou que não, sim, daí eu, nesse intervalo, eu procuro o prefeito, certo? Eu levo a lei, mostro o prefeito diz, mas aí, Renato, aqui não está dizendo. Presta atenção. Mas aqui não está dizendo, fica aprovado a Vila do Acari, criada pelo presidente em conselho 11 de abril de 33. Eu digo, excelência, qual a vigência da lei? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma audiência pública? Nessa audiência pública, aconteceu uma coisa interessante. Deixa eu ver onde é que está. Aconteceu uma coisa interessante. Eu não sei quem estava presente. Porque quem redigiu a ata botou presente historiadores, pesquisadores e pessoas envolvidas no assunto. Certo? No final, houve uma votação. A minha tese ganhou de 5-4. Certo? Mas, para minha surpresa, eu fiquei buscando receber a ata. Certo? Fiquei buscando receber a ata daquela reunião. Você presta atenção que da audiência terminou em quê? Grupo de estudo sobre a data de emancipação política do município de Acari. Isso ocorreu dia 25/3/22, após a data oficial que eu defendo, 18, certo? Porque já tinham organizado a festa do 11 de abril, certo? E com muita cobrança, eu consegui esse documento no dia 5 de maio de 23. A pessoa passou mais de um ano para me entregar a ata de uma coisa que aconteceu em 2002. Certo? 2022. 2022. Entendeu como é? Passou mais de um ano para me entregar uma coisa que era para ter sido lida no final. Só para você ter uma ideia. Sabe? Resultado. Aí teve uma votação, na ata consta a votação? Infelizmente consta. Mas serviu de quê? Olha, Consta que a sua tese venceu consta. De 5 na a ata, 4. na ata oficial. Tinha a ata. Tá? Entendeu? Só que não, ninguém assinou. Eu recebi na marra assim mesmo. Sabe? Porque ele disse, não, deixa eu... Passa outro dia que eu vou corrigir. Eu digo, não, me dê assim mesmo. Porque senão daí eu não... Qual a parte que menciona a votação? Deixa eu ver aqui. Se só puder falar só um pouquinho mais próximo, Zé, Pera, deixa eu só... para ficar mais nítido o som.
Pronto. A partir disso, da discussão a respeito, houve uma votação para que os presentes validassem suas escolhas. Dessa forma, 5 participantes entenderam que a data 18 de 3 de 35 foi a data oficial da emancipação. E 4 concluíram que é 11 de abril. Certo? O que acontece? Daí, no final, ele coloca... Ele coloca que uma pessoa solicitou que fosse feita a outra. Entendeu como é? Fosse feita outra audiência. Aí teve outra, não? Meu amigo, presta atenção. Da data que ocorreu essa, 25 de 3 de 2022, para a data que eu recebi, passou mais de um ano. Certo? Se ocorrer outra, eu não tive... Eu, como defensor da data correta, eu não tive... Não fui nem convidado, se ocorreu. Mas claro que não ocorreu, certo? Sim. Mas, para minha surpresa, o que foi que aconteceu? O vereador apresentou um projeto de lei oficializando o 11 de abril. O 11 de abril foi oficializado em 98. E vamos criar uma lei oficializando a mesma coisa. Eu considero todos esses atos inconstitucional. Eu, José Renato, eu considero todos esses atos inconstitucional. Por quê? Porque revoga a lei provincial. Revoga uma lei superior. Entendeu? Doutor Bezerra, quando prefeito, instituiu a bandeira do município. Mas ele só oficializou em 81. No primeiro mandato ele instituiu a bandeira, fez concurso e tal, e em 81 fez novamente, sabe? Porque tinha mudado, antigamente era no primeiro mandato de 69 a 72. Aí o início de 73 era o que se destacava na região era o algodão. Daí depois veio o problema do bicudo, daí o bicudo saiu, daí veio o peixe, né? Daí, foi incluindo. Daí alteraram, tiraram o algodão, botaram o peixe, botaram o açude, né? Pronto. E desde que a bandeira foi criada, a data é 18 de março de 35. Só veio mudar agora em 22 para 23. Porque alguém alterou a data no IBGE. Quando foi para ver essa audiência, foi que eu solicitei um jurídico do IBGE. Entendeu? Mas o maior problema de todos justamente é o quê? A Câmara de Vereadores. Que não reconhece nem a bandeira do município, gente. É demais. Como é que você está com a bandeira hasteada dia e noite lá na sala de reunião e você não reconhece que aquilo representa a data? Eu conversando com uma pessoa... A bandeira hasteada hoje na Câmara, ela já é com data corrigida? Não sei. Para quem comemora ou é a data que o senhor defende? Eu só sei que aqui que está lá na frente da prefeitura, a data é a correta, 18 de março de 35. Até hoje? Até hoje. Certo? Mas tem a bandeira nova. Já mandaram fazer. Isso é porque não tinha chegado com a nova data, sabe? Sei. Entendeu como é? O meu maior problema é justamente isso. Você não reconhece sua certidão de nascimento. Vai reconhecer o quê? Então, segundo sua tese, que você demonstrou aqui com todo o seu embasamento, a Cari é 2 anos mais jovem do que a gente comemora. Certeza absoluta. Certeza absoluta.
Então a gente não é tão velho assim, não. Não. Né? Entendeu? Eu queria que essa confusão fosse em torno do meu registro de nascimento. Fosse descoberto que eu era 2 anos mais novo. Mais novo, né, velho? Idade certa, sabe? Ficava satisfeito demais, viu, seu Zé Seria Renato? interessante, sabe? É? Porque, rapaz, sem brincadeira, nenhuma. Só pra você ter uma ideia, depois que eu soube da história eu fui na Câmara. Fui convidado lá na Comissão de Constituição e Justiça. Eu levei a lei provincial, levei esse trabalho feito por doutora Renata Silva Fernandes. Qual o tema do trabalho dela? No 27º Simpósio. Organização dos Governos das Províncias do Império do Brasil, o Conselho da Presidência e os Conselhos Gerais de Província, que duraram justamente de 23 a 34. Preste atenção, a Acari tem tanta data que justamente aí onde é que está o problema. Porque eu não sei se lá é o da vila ou da cidade. Pronto, a vila do Acari foi criada, certo? A vila do distrito realmente foi, do distrito foi a partir de 33, certo? O distrito, não é? Já com a vila. Quando foi criado o município, continuou a vila do Acari. E a vila do Acari passou a cidade em 15 de agosto de 1898. Entendeu? Para você ver que o problema das datas, sabe? É tanta data que... Então, peraí. Então, a Acari como cidade... É de 15 de agosto de 1898. Então, é muita data, né? É muita data. É. Viu? Uma coisa interessante, seu Neônio... Mas assim... Essa nomenclatura cidade, na verdade, quando trocou, a Acari já representava um modelo de cidade, né? Como vila. Sim, era. Né? Era. Foi só o termo, né? Então, mas já dá outra categoria. Sim. Já eleva, né? Já eleva de vila para cidade. É uma elevação de categoria. Quando era vila, tipo, ela ainda continuava a ser distrito de Caicó ou não? Não, Já era independente. Não, ela foi distrito de Caicó até 35, até a criação do município. Pronto. Não, peraí. Então, em 35, o senhor está dizendo que ela passou a cidade em 98. 98. Então, não precisava passar a cidade para se separar de outra cidade, não. Não. Caicó já era cidade ou ainda era Vila do Príncipe? Nessa época. Nessa época já era cidade. Já era cidade. Já era cidade. Quando a Acari passou a condição de vila, Caicó era vila também? Ou já era cidade? Era Vila do Príncipe. Era Vila do Príncipe. Era Vila do Príncipe. Sim. Preste atenção. Seu Neônio me dizia, meu caro, a Acari tem tantas datas que vão findar no dia que inventar de comemorar a emancipação, vão começar errado. A profecia dele se concretizou. Ele lhe dizia em que ano? Hein? Em que ano ele lhe dizia isso? 80 para 81. Tá vendo? Ele já previa isso. Já previa isso. Entendeu? Justamente, eu acho que foi em 81 quando foi criada a bandeira. Né? Porque não tinha... O município não tinha bandeira oficial. Aí, na condição de vila, já era criado Câmara de Vereadores, tudo? Não, porque a Câmara de Vereadores era um... Na hora que criava a vila, tinha que instalar a Câmara. Sim. Né? Então, assim, se tinha Câmara, se tinha prefeito, né? Não. Tinha Câmara, mas não tinha prefeito. Tinha não. Tinha só vereador. Não. Só o vereador. O comandante da vila era quem? Viu? Aí onde é que está o problema? Aí onde é que chega o problema, né, amigo? Quem era o comandante Porque a Câmara é quem decidia. Certo? A Câmara é quem aprovava a despesa. Tudo era na Câmara. Né? Você presta atenção. Província do Rio Grande do Norte. Você tem ideia quando passou a Estado? Não. Não? Pois é.
O Rio Grande do Norte passou a Estado quando foi proclamada a República. Porque deixou de ser Império, passou a ser República. Daí passou a Estado do Rio Grande do Norte. Mudou a nomenclatura. De província para Estado. A partir de... Porque no Império o modelo era província, era né? Provincial, né? Era provincial, certo? Sim. Daí, a partir da proclamação da República, passou a Estado. O Estado do Rio Grande do Norte. Quer dizer que Acari, na condição de vila, não tinha prefeito, não. Não, tinha não. Naquele tempo não tinha, não. E o cabeça era quem? Hein? Sim. Não tinha ninguém comandando? Não, porque eu vi muita documentação da Câmara. Vamos dizer, tinha uma despesa, tinha coisa. Vamos dizer, se reunia a Câmara e ia aprovar aquela despesa. Se pagava ou se não pagava. Né? Vai dar muita briga, viu, Dodô? E o pior de tudo não era isso, não. Viu? Será que era ele Viu? mesmo? Não tinha um cabeça. O pior de tudo. Viu? Mas o pior de tudo é que o vereador não ganhava nada, meu velho. Aí pior ainda. Entendeu como é? Era voluntário. Hein? Era voluntário. Zé Renato, eu tô imaginando aqui uma cidade sem prefeito, com os vereadores decidindo tudo. Rapaz, ia dar muita briga, viu, Zé? Mas não dava. Vamos dizer, o pior de tudo é que eu tive de ver coisas aqui. Era tipo novo prefeito. Viu? Eu tive que ver documentos que Eram quantos vereadores? o proprietário, não sei nem quantos. Essa parte você não se aprofundou, não. Não aprofundei nessa parte, não. Viu? É tanto que eles apresentavam uma despesa para ser paga, sabe? E se não tivesse recurso, era como se fosse um calote, não tinha de recurso para pagar. Não dava nem corda. Por que é que tinha que instalar as câmaras? Justamente para discutir o quê? O desmembramento para formação de um novo município, não é? Então, se estabelecia a Câmara antes de se tornar vila. Preste atenção. Não é assim? As resoluções do Conselho Geral deveriam ser, por intermédio do presidente da província, enviado diretamente ao Poder Executivo. Certo? E a Assembleia Geral, que era a Câmara dos Deputados. O Executivo, no caso, que ele fala é o federal. E ele ainda tinha que mandar para a Câmara dos Deputados para poder aprovar, para depois voltar para ele sancionar. Os Conselhos Gerais não correspondiam a organismos executivos. Por aí só você... Por aí você já vê que ele não tinha poder de criar. Ele não tinha caráter propositivo. Contudo, não era instituições legislativas. Desmanchou tudo novamente, não é? Elaboraria projetos de lei que deveriam passar apenas por uma discussão em cada Câmara. Certo? Ao contrário das que tinha origem na Câmara dos Deputados e no Senado, que passariam por 3. E se viesse do Conselho, uma sessão apenas em cada casa. Aprovava ou não aprovava. Se não viesse deles, se fosse... Aí era 3 em cada. 3 sessões. Certo? O caminho era difícil. Era diferente, sabe? Aqui fala que o imperador podia mandar provisoriamente. Mas a casa de Acari não teve como, meu velho. Como é que aprovar? Mas existe essa alegação de que o imperador teria autorizado provisoriamente ou não existe? Existe. Existe essa alegação? Existe. Mas existe embasamento documental? Não. Sim. Não existe. Daí, o que existe é desmanchando. Que a correspondência tinha que passar, levaria 3 meses para chegar no Rio de Janeiro. Mais 3 para voltar. Hein? Mais 3 para voltar. mais 3 para voltar. Entendeu como é? Tá entendendo? Entendeu como é o negócio, né? Não tem como. Essa tese de 11 de abril não sustenta. Sabe? Foi criado o Correio em Acari, a passagem do Correio em Acari, em 1836. Vamos chegar a uma conclusão das coisas. Acari foi criado em 1833. Daí passou 3 anos para poder ser oficializado o Correio. Por aí você vai vendo que vai... Certo?
não vai combinando. Como é, gente? Foi criado em 33, aí 36 para poder oficializar o correio. Agora, 35 para 36, tudo bem, está próximo. Certo? Não é verdade? Está próximo. É, Foi criado um jurado. Foi criado o corpo de jurado. Certo? Em 37. o corpo de jurado seria o que? O jurídico aqui da cidade? Sim. Mas não é que ele tinha poder, não. Ele era vinculado ao Açu, que tinha a comarca. Entendeu? Mas só para. Em 37. Em 37. E foi criado a comarca do Seridó, que incluía Caicó e Acari, em 58. Então a sua é mais antiga que a Caicó. É. Vamos ver. Em termos de comarca, sim. Entendeu como é, gente? Uma coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte. Manuel Esteves de Andrade. Era para ser mais reconhecido em Acari. Era para ser um bairro e não uma rua. Entendeu, né? Como é que nós consideramos ele o fundador? E quando foi dado a denominação da rua, a rua era para descer e ir até o açude. Aí encontraram chegou uma rua bem pequenininha. É. Certo, né? Que hoje é por trás da prefeitura, né? A ruazinha por trás da prefeitura é a rua Manuel Esteves de Andrade. Ficou no aperto, o fundador de Acari, numa rua que mínima, né? Pequena. É pequena aquela rua. Tá vendo? Ele merecia um bairro, o nome. Tá vendo? Não, mas não era de Acari. Sim. Mas foi quem começou. Tá vendo? Se não fosse a construção da capela, não tinha se formado o povoado. Tá vendo? E logo aonde? Próximo ao rio. Né? Que o rio, vida, né, Zé? É porque eu acho que, principalmente aqui no Seridó, tudo que acontecia era em torno da água, né? Justamente. Tudo acontecia em torno da água. Esse rio Acauã aí, É. na verdade, É. foi quem originou tudo, né? É. Seu Zé Renato, se o senhor quiser fazer suas alegações finais, eu acho que sua tese você já expôs realmente bem aí seus detalhes, seu embasamento, de onde é que eles vêm. Não é um pensamento solto, né? É. Tem uma base literária, tem uma base documental, e aí a gente vai escutar o outro lado, ver o que é que se diz, em que é baseada essa data que é hoje oficialmente comemorada, para que as pessoas escutem as duas versões e cada um faça aí o seu julgamento e escolha. É. Né? É o seguinte, eu vou deixar com você a cópia dos atos que realmente determinam que a Acari foi criada em 18 de março de 35. Para a gente anexar, né? Para anexar, quer dizer, inclusive a parte da lei municipal que ratifica a lei provincial. E aqui fica o meu apelo para quem de direito. Eu não quero que seja mudado a lei, não. Eu quero que seja reconhecido a verdade sobre a Acari. É tão fácil reconhecer um erro como revogando o que está errado. Agora, por que o senhor acha que isso nunca foi feito? Porque o órgão responsável por fazer isso, que é a Câmara Municipal de Acari, é o órgão responsável, é o órgão que cuida da fiscalização do cumprimento da lei. Não reconhece o registro de nascimento do município. É só reconhecer. É muito fácil, gente. Reconhecer a lei
a lei provincial número 16 e voltar para a data correta. A Acari foi criado em 18 de março de 35, através da lei provincial 16, sancionada por Basílio Quaresma Torreão, que foi presidente da província do Rio Grande do Norte, de 31 de julho de 33 a maio de 36, e que deixou um legado para Acari. A criação do município e o Correio, em 36. É isso que eu acho que tem que ser feito, André. É isso que você deseja que É isso que eu aconteça. desejo, André. Eu não estou aqui pedindo algo que não possa ser feito. Só o cumprimento da verdadeira história da data de emancipação de Acari. E desde já agradeço por essa oportunidade ímpar. Nós que agradecemos sua presença aqui. Ímpar que eu quero que o acariense lembre-se que eu estou aqui para defender a coisa mais interessante que possa acontecer, que é a minha terra natal, que é o meu Acari. Muito obrigado. Muito bem. Dodó, e aí? O que é que achou dessa história aí? É muito Impressionante, interessante, né, Júnior? É conhecer isso aí, né? Eu não tinha conhecimento disso. Isso é ótimo, viu? Já mexe com a gente, né? E o senhor que trabalhou por 46 anos como servidor público na nossa cidade, né? Um exemplo aí de servir a população. Contribuição, né? Contribuindo. E hoje está aqui trazendo um papel muito importante, que é esses papéis aí que não é ao léu, né? Suas palavras, elas têm Tem embasação, tem fundamentos, tem documentação. Então, parabéns e muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. E obrigado mais uma vez. E espero vocês na próxima semana, onde nós iremos gravar o 15º episódio, que a gente vai convidar o historiador Cícero, escritor, historiador, para defender essa versão oficial, essa data oficial que a gente comemora hoje, certo? Conto com vocês. Aconselho a assistir os 2 episódios, o de hoje e o da próxima semana, para que vocês realmente tenham a informação dos 2 lados e por que essas pessoas, cada um defende uma data diferente, certo? Quero agradecer a presença do senhor, seu Zé Renato, agradecer a Dodó, que sempre está aqui com a gente, trazendo sua contribuição, e desejar boa noite a todos.